Fala galera, meu nome é Vinícius Alexandre e está começando mais um Devini. Então, no vídeo passado a gente pôde criar o nosso primeiro projeto em React e aí entender um pouco mais sobre SPA e sobre como vai funcionar, certo? Hoje a gente vai entender melhor como está estruturado um projeto em React, beleza? Então a gente vai até a nossa pasta, tá? Dá o nosso comando code.ponto, beleza? Para abrir o nosso projeto, vai estar aqui aberto o visual, ele vai abrir o Visual Studio para vocês. E aí a gente vai começar a entender a estrutura do nosso projeto em React. Logo em princípio, ele apresenta essas informações, já vem por padrão essas informações, certo? Primeiro aqui tem a pasta Node Modules, certo? Que são muito importantes para a nossa aplicação. Elas nos permitem incluir bibliotecas externas, como para acessar banco de dados, facilitar, por exemplo, facilitar requisições, e realmente o Node Modules é muito importante para a nossa aplicação, certo? Logo após vem essa pasta aqui Public, onde tem, por exemplo, o ícone do React. Quando a gente levantar a aplicação, a gente vai verificar o nosso arquivo principal do HTML, certo? Vamos logo dar um npm start aqui para a gente ver como está isso, certo? npm start, como eu falei na aula passada, no vídeo passado, que é o comando para subir nossa aplicação em React, beleza? Ele já subiu aqui, ó. E se a gente verificar, aqui está o nosso HTML, tá? Mas cadê esse texto, essa informação? Não estão contidos aqui nesse HTML, tá? Mas aqui eu posso também botar um H1, certo? Olá. E se eu salvar, ó, ele já vai redirecionar lá e vai aparecer, certo? Ou seja, isso é um arquivo HTML normal, mas a grande diferença é que ele tem uma div aqui, certo? Com um ID chamado root, e a gente vai entender melhor o que é esse ID. Aqui tem outros arquivos de imagens, certo? E vamos passando. Nessa pasta CRC vai ficar os nossos componentes, certo? E a gente vai entender um pouco melhor o que é componente mais para frente. Aqui também vai ter nossos arquivos CSS, beleza? Aqui está um arquivo CSS que faz adição de CSS nessa página, beleza? E aí tem outros arquivos aqui de teste, certo? Outros CSS e também esse arquivo que é muito importante, que é o index.js, certo? E aqui o index, ele importa o React, certo? A gente vai precisar fazer isso para estar fazendo nosso projeto, certo? A gente vai entender mais para frente também. Importa o CSS, tá? Algumas informações aqui. E o principal aqui desse arquivo é o seguinte: aqui tem como se fosse uma tag HTML, certo? E a gente já pode adiantar que esse app aqui é um componente, certo? Esse cara aqui, ó, app.js, ele é o nosso componente. Então o que é que está rolando aqui? Ele está pegando esse componente e renderizando nessa tag aqui, que o ID é root, beleza? Ou seja, ele está jogando esse componente aqui nessa div, beleza? Então é como se aquele componente estivesse aqui, ó, beleza? E vamos lá, ele está jogando lá no nosso HTML e renderizando, certo? Quando a gente entrar nele, no componente, pode salvar aqui mesmo, certo? E quando a gente entrar no nosso app.js, e isso é o nosso componente, beleza? Basicamente ele também importa o React, certo? E aí o que é que acontece? Aqui ele tem uma função que é o app, vai ser o nome do componente, e ele retorna aqui o que seria o nosso HTML, tá? Mas aqui no caso não é HTML,
aqui seria retornado o nosso JSX, certo? E aí a gente pode verificar aqui, ó, JSX, primeira coisa que vai aparecer é o React, tá? E aqui na própria documentação do React ele informa, né? Essa sintaxe estranha de tags não é um string nem um HTML, é chamada de JSX e é uma extensão de sintaxe para JavaScript, beleza? Então aqui vai dentro do nosso componente vai ser retornado dentro da nossa função vai ser retornado o nosso JSX, que vai ficar o nosso HTML e também a gente vai poder fazer algumas operações com JavaScript, certo? Tendo em vista que isso aqui é uma função, beleza? Então vamos lá. Tem alguns outros arquivos aqui, git ignore, certo? Quando a gente mandar para o Git vai ignorar essas pastas, por exemplo, no de modos, certo? E enfim, a gente também tem um package JSON, certo? Onde aqui tem definido o nosso nome da nossa aplicação, versão, as dependências, certo? E várias outras coisas. Aqui também tem os scripts, por exemplo, o npm start. Quando a gente dá o start, ele vai subir a aplicação, beleza? Enfim, vamos entender direito o que é um componente e como eu crio um componente, certo? Lá no nossa página aqui, ó, React, está sendo renderizado esse componente, certo? Vamos tirar aqui para a gente verificar. Se a gente tirar aqui, ó, deixar só, vamos lá, um H1, olá mundo. A gente tem um olá mundo, tá? Se a gente salvar, ele já vai se redirecionar lá no nosso HTML, certo? Então é mais ou menos isso. Então como é que a gente cria um novo componente? Primeiro a gente tem que criar o componente dentro dessa pasta, certo? src. E aí a gente, sei lá, meu primeiro componente ponto JavaScript, tá? .js. E qual é o primeiro passo para a gente fazer? Primeiro a gente tem que importar o React, certo? Então a gente vai dar um import React from React, beleza? Com o React importado, a gente vai precisar fazer a nossa função que vai nos retornar o nosso JSX. Então, como ela é uma função padrão, a gente vai dar um export default function, certo? E a função vai ser o nome do nosso componente, certo? Até aqui tudo bem, eu abri minha função, certo? Feito isso, eu tenho que dar um retorno e aqui dentro a gente vai passar o nosso JSX, certo? Então deixa eu abrir uma div aqui, beleza, aqui eu vou botar beleza, e aqui a gente vai passar olá mundo componente, só para que a gente consiga ver o que vai acontecer, certo? Beleza, então feito isso a gente vai salvar, certo? Vai voltar aqui na nossa aplicação e ainda não está aparecendo esse olá mundo, meu primeiro componente, porque o componente principal é o app.js, certo? E aqui no app.js esse componente ainda não está referenciado, certo? Então ele só vai aparecer lá quando ele estiver referenciado aqui no nosso componente principal, certo? Que é o que está sendo renderizado no index.html através do nosso index.js, certo? Através da div root. Então beleza, o que é que a gente tem que fazer para eu chamar esse componente que a gente criou agora dentro do nosso componente principal? Primeiramente a gente tem que fazer o que? Importá-lo, certo? Então como é que a gente importa? A gente vai dar um import meu primeiro componente
beleza? E vai dar um from e especificar qual é e especificar qual a faixa que o nosso componente está, certo? Então, no caso aqui ele está na mesma pasta src, certo? Ó, meu primeiro componente, então eu vou dar um ponto barra e meu primeiro componente, já vai mostrar aqui, tá? Meu primeiro componente, então já está referenciando. E aí beleza, a gente vai ter que chamar ele aqui, certo? Meu primeiro componente, ele vai ser uma tag. Quando a gente salvar, já está sendo renderizado o nosso componente, beleza? Então é mais ou menos isso que acontece, certo? É assim que se comportam os componentes, e nos próximos vídeos a gente vai estar entendendo um pouco mais do componente e vamos fazer uma aplicaçãozinha para consumir uma API do Covid-19, beleza? Então espero ter ajudado aí. Se inscreve no canal se você gostou. E tamo junto, galera, é isso mesmo. Qualquer dúvida é só mandar por e-mail ou mandar aqui no comentário, beleza?